Temos aqui alguns exemplos desses impactos. Uma dessas pode ser a proteção social limitada. Então, logicamente, que devido a esse desamparo legal que a atividade informal tem, né, também por aqueles que não estão inseridos no ramo formal, eles deixam de pagar tributos e, logicamente, eles deixam de estar amparados pelo Estado. Então, diante disso, eles não pagam as contribuições previdenciárias, não têm direito a certos auxílios, né, certos benefícios do RGPS, então não tem direito ao auxílio da doença, auxílio acidente, um auxílio reclusão, eventualmente, não tem direito a aposentadorias, né? Então, por exemplo, muitas pessoas que trabalham no ramo informal, trabalham em praias, andando em vias públicas, entregando marmitas, entregando alimentos, e pode ser que, por exemplo, eles passem pela rua e se acidente. E aí, devido a essa inadimplência, de não estar amparado pela lei, de não estar contribuindo para a Previdência, acaba que eles não têm essa segurança, né? Então, digamos aí que é uma consequência negativa de você se inserir no ramo informal. Outras são baixos salários e condições de trabalho precárias, né? Como o Rian falou, lógico, você tem a oportunidade de crescer nesse ramo informal, né? Você não tem um teto nesse ramo informal. Porém, a grande maioria do trabalhador informal tende a ganhar entre um salário mínimo, 2 salários mínimos, às vezes menos de um salário mínimo. E as condições de trabalho precárias, né? Muitos desses vivem em ruas, né? Não tem aquele suporte, aquele aparato legal de trabalho, aquele conforto. Então, por exemplo, eu trabalho perto da Rua Uruguaiana e eu percebo que toda vez que eu saio, né, lá da estação Uruguaiana, o cheiro de urina, que é bem forte na Rua Uruguaiana, é bem forte. E na Rua Uruguaiana, para quem foi, são milhares, centenas de pessoas trabalhando por lá. O som é altíssimo, o chão é difícil de andar. Então, lá está concentrado uma grande concentração, né, de informais que estão sujeitos a ambientes bem precários. Evasão fiscal. Evasão fiscal é quando a pessoa deixa de contribuir, né, os tributos devidos, e por isso há uma bolha, um rombo, né, na receita que é deixado por esses que não pagam tributo, né? Tem uma pesquisa que é da consultoria McKinsey & Company para o Instituto de Desenvolvimento de Varejo, que fala que foi cerca de 140 a 180 bilhões de reais daqueles que poderiam ter contribuído para a Receita Federal, mas estão aí na atividade formal e não estão contribuindo. E o último é uma contribuição para o crescimento econômico, né? Isso seria uma característica positiva da atividade formal, porque em contrapartida a esse rombo, a atividade formal é um meio para as pessoas que muitas vezes não têm emprego, são demitidas. Também em 2020 veio a pandemia e é uma oportunidade gigante de você conseguir um sustento, né, através do trabalho informal, devido à facilidade de entrada, né? Hoje no Brasil é muito difícil você montar uma empresa, é muita burocracia, né? Então, com a facilidade de entrada no ramo informal, faz com que cresça muito a variedade de emprego e assim gere renda, contribuindo para o crescimento econômico. Aqui a gente pegou uma pesquisa do PNAD, apurada pelo IBGE, que aqui mostra um gráfico do aumento de trabalhadores informais entre 2016 e 2022. Então, como vocês podem perceber, no primeiro trimestre de 2016, tinha 34 milhões e 739. E no primeiro trimestre de 2018, subiu para 38 milhões. Então, teriam 4 milhões de trabalhadores informais, né, acima de 14 anos, nesses 4 anos. Porém, logicamente, em 2020 veio a pandemia, então veio uma queda brusca de trabalhadores formais. Então foi de 38 milhões para 30 milhões. Todavia, com essa pandemia, muitas pessoas tentaram buscar um outro meio de sustentar sua família, porque fecharam lojas, tiveram que trabalhar, não puderam trabalhar, tiveram que ficar em casa, então eles tiveram que arranjar um outro meio de conseguir seu sustento. E esse outro meio foi a atividade informal. Foi o quê? Foi através de redes sociais que eles conseguiram fazer microempresas, né, que fossem registradas, a utilização de redes sociais,
Então, a pandemia foi, de certo modo, uma influência para que o mercado informal aumente bastante. Não é o tanto que, 2020 para 2022, cresceu 9 milhões de trabalhadores informais. E aqui também está algumas estatísticas, algumas porcentagens feitas pelo PNAD, que no período concentrado entre 2016 e 2022, do crescimento de todo o trabalho, seja formal e seja formal, 39,7% é a taxa de informalidade, né? É o recorde de 39 milhões de trabalhadores atuando na informalidade no período. Também tem uma pesquisa que fala que, no PNAD, que 170 mil pessoas passaram a atuar como trabalhadores informais em um certo trimestre. Isso é cerca de 170 mil passaram a atuar, sendo desse período 1.497. Só que desse 1.497, 180 são trabalhadores formais, mas logicamente, majoritariamente são ocupações formais. E também tem uma porcentagem anual que de um ano para outro subiu 5,6%, totalizando 2.101.000. Agora, para a gente ratificar o nosso objetivo, que foi o nosso segundo objetivo, nós queremos dizer algumas vantagens e desvantagens que a gente conseguiu ver nessa atividade. Então, começando por vantagens, a maior vantagem que a gente percebe de uma atividade informal, para mim, é a flexibilidade, já que a CLT são 44 horas semanais, muitas pessoas ficam trabalhando de segunda a sábado e é só em teoria, porque às vezes está lá 8 horas para a gente trabalhar um dia, mas muitas das vezes a gente passa das 8 horas. Eu trabalhei como garçom no Outback, então eu entrava de 6 e saía de meia-noite. Precisaria 8 horas, trabalhava quase todo dia, folgava quarta-feira, porém era em teoria. Eu chegava lá às 5h30 e saía de lá às 2 da manhã. Então, a gente sente essa sobrecarga gigante, de empresa, e que a gente é só um peão, Então, a flexibilidade que o trabalho informal dá é um grande fator para que as pessoas saiam de um trabalho formal, muitas vezes por vontade própria, para que se aventure na atividade informal. A facilidade de entrada. Para você entrar no trabalho informal, basta que você tenha um pequeno capital, de acordo com o que você quer, mas às vezes você pode ter R$10, comprar bala e vender por mais caro. Então é uma grande vantagem que você consegue aí, não há aquela burocracia de você montar uma empresa que dura meses e meses, mais no Brasil, que é um país atrasado em relação a esse business, Então a facilidade de entrada é uma vantagem bem grande ao trabalho informal. Uma maior autonomia, quando você trabalha para si, você é o seu patrão, você pode chegar mais tarde. Se você tiver um compromisso mais cedo, você pode ir mais tarde, você pode trabalhar até mais tarde. Então, essa autonomia acaba que interfere muito positivamente para as pessoas que querem trabalhar informalmente. E a possibilidade de maiores ganhos, Por mais que a gente saiba que a grande maioria dos trabalhadores informais ganha entre 1 salário mínimo e 2 salários mínimos, você tem a possibilidade de maiores ganhos. Você não tem um teto, entendeu? Você não tem um salário mensalmente e diz o quanto você vai ganhar. Você, dependendo da sua produtividade, dependendo do meio, você pode gerar grandes lucros. E assim como vantagens, também há desvantagens no mercado informal. A falta de proteção trabalhista, é isso que a gente mais trabalha no que estamos falando aqui, O trabalho informal é por aqueles que não estão amparados pela lei, não pagam certos tributos, e por isso eles não têm essa defesa do Estado em proteger o trabalhador informal. A baixa remuneração, como eu falei, a maioria ganha entre 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. A falta de segurança no trabalho, que está também intrinsecamente ligado à falta de proteção trabalhista. Dificuldade de acesso a crédito e financiamento. Lógico, se a pessoa não tem uma CLT, um trabalho registrado, como é que os bancos vão poder passar para eles um empréstimo de R$800 mil para comprar uma casa, R$50 mil para comprar um carro? Então essas pessoas acabam que não conseguem ter esse consumismo alto, porque eles não têm nada que registre quanto eles ganham. E uma menor estabilidade, porque trabalhando em um ramo
em que você não vai ter, logicamente, mensalmente, aquele salário. A qualquer momento você pode interferir no quanto você ganha mensalmente, pode ser que você ganhe menos, pode ser que você até quebre no seu ramo. Agora vamos dar uma pincelada sobre cada entrevista que fizemos. Foram 9 entrevistas e cada entrevista tem sua peculiaridade, né? Cada entrevista tem seu tipo de segmento. Por exemplo, essa aqui não está aqui na foto da pessoa, mas eu tirei foto do local. Essa aqui é a Janaína. A Janaína, ela trabalha em um ônibus, só que ela não é motorista, ela não é nada. Ela utilizou um ônibus quebrado para poder montar um hortifruti. Isso aqui é um local que eu fui numa comunidade em que ela colocou tendas num ônibus quebrado, colocou frutas, colocou ovos, colocou verduras e ela fez ali um trabalho informal, né? Para você ver como é bastante diversificado esse trabalho informal. Você pode ser sim um cara que vende balinha ali no sinal, você pode ser sim uma pessoa que conserta celular, mas você pode ser uma pessoa que vende frutas e verduras no ônibus quebrado. Aqui está com os dados, a gente colocou os dados sociais, a questão mesmo de vista. Também eu fui na Rua Goiânia, né, já que eu trabalho perto, fui na Rua Goiânia entrevistar algumas pessoas que trabalham por lá. Então, isso aqui é Guilherme, ele trabalha num conserto de celulares lá na Rua Goiânia. William é mais um que trabalha na comunidade Asa Branca, que é no lado onde eu moro. E aí ele tem um pequeno loja de consumo, né? Eu vou muito aqui para comprar um hambúrguer, para comprar um açaí. Isso aqui é a Luísa, manicure, domiciliar da Nuzi. Mais um entrevistado na Rua do Goiano, eu falei foi com o João Vitor. Ele trabalha com o seu amigo, né? Então você quer numa sexta-feira, estava tomando uma cervejinha. Flexibilidade. Exatamente. 5h30 tá fazendo o quê já? Sextou. Genivaldo Pereira dos Santos. A gente não conseguiu tirar foto do local, né, dele, mas a gente colocou aqui uma foto do Google. Isso aqui é a praia do PP. Então ele vende quentinhas. Bebidas. É um portador de deficiência, qual faz a venda de bebidas na praia, todo mundo conhece ele. Então faz venda de bebidas em frente à praia. Isso aqui é uma loja virtual no Instagram. Se vocês apontarem o celular para cá, vocês vão entrar no QR Code e vão entrar no site do Instagram deles. E Margarete, ela é cabeleireira domiciliar. Isso aqui é um sapateiro no centro. Um sapateiro no centro, ele fica nas ruas, enfim. Diante de todas essas entrevistas, a gente chegou à conclusão, né? Chegamos a algumas análises. A gente queria chegar ao que a gente queria como objetivo, né? Identificar o contexto sociocultural dos trabalhadores informais. Então, logo de cara, a gente pode perceber que a principal coisa é uma entidade econômica, né? Todos estão no trabalho informal, logicamente, porque querem ter essa identidade econômica, querem subir, né? Querem ganhar seu sustento. Porém, o Rian falou no início que a gente queria desmistificar o jeito como olhamos o trabalhador informal. E a gente sempre acha que, né, o trabalhador informal é aquele que está com necessidade, aquele que não conseguiu um espaço no mercado de trabalho. De um lado, a gente pode sim dizer que sim, né, muitos trabalhadores informais, infelizmente, não têm essa capacitação profissional devido à competitividade que existe no Brasil, no mundo, eles estão lá por necessidade. Porém, a gente pode ver aqui que mais da metade do que entrevistamos é por vontade própria. Ou seja, eles estavam sem emprego na CLT, estavam sem emprego na parte informal, e eles quiseram se aventurar na parte informal devido à série de vantagens que existem nesse meio no qual eu falei. Isso aqui eu vou deixar para depois. Identidade cultural. Como o Leandro também falou na introdução, né, existe um laço familiar no trabalho informal. A gente vê muito que às vezes no trabalho informal o pai trabalha com o filho, o pai trabalha com a esposa,
o pai trabalha com, o avô trabalha com o neto, então por mais que... Né? Hã? Hereditário, né? Exato, às vezes você quer pegar a empresa do pai sendo informal, entendeu? Aí até continua. Então por mais que não é a maioria, porém é quase metade trabalha com a família. Engraçado desculpa interromper, Tô só falando. os dados da identidade cultural com a identidade econômica, né, nos critérios, quando você compara. Bem parecido. Ou seja, quem não trabalha com a família é muito parecido com quem trabalha com vontade própria, né? Ou seja, a autonomia da vontade for assim, sai de mim, né? Tem que trabalhar aqui sozinho. E por outro lado, a necessidade faz um número muito parecido, senão quase que idêntico ali, né? Idêntico, Essa imagem de erro daquele que trabalha com a família, né? Ou seja, Parece que tá precisando. Cabresto, né? Tá ali porque não tem o que é. Enfim, isso aqui é uma vantagem a qual eu citei, né, alguns momentos atrás. Eu falei que a grande benefício daqueles que querem se aventurar no trabalho informal é a sua flexibilidade. Então, essa foi uma das perguntas a qual a gente fez, né, para nossas entrevistas. E apenas uma pessoa falou que não considera flexível, por quê? Porque ela vê o seu trabalho como, né, não tem essa de trabalhar a hora que quiser. Ela acorda cedo, 8 horas ela trabalhando, no caso é a Janaína, aquela que é do Hortifruti. Ela tem horário para ela acorda cedo e vai embora à noite. Então ela disse que ela não considera flexível porque ela se coloca no meio, né, de obrigação. Mas enfim, digamos que quase todo mundo disse que é bem flexível. Também é uma identidade étnico-racial, né? Por mais que não é a grande maioria, mas 56% do que entrevistamos eram negros, 11% eram pardos, no caso só um, que foi aquele que é a venda de quentinhas, que tinha até um QR Code, e 33% eram brancos. Escolaridade também é uma identidade, digamos assim, cultural, né? 56% terminaram até o ensino fundamental, 33% terminaram até o ensino médio e 11% terminaram o ensino superior incompleto. Esse 11% é apenas uma pessoa, é aquela Janaína. A Janaína foi uma pessoa que ela fez o ensino médio, ela fez o ensino superior incompleto, ela cursou direito, só que ela só foi até o primeiro período porque ela teve que parar para, enfim, se consolidar no trabalho informal, né, nesse venda de hortifruti, né, como ela diz, ela vai ser empenhada, ela acorda cedo, vai à noite, e ela tem 2 filhos, né, de faculdade também, uma faz direito, então ela foi a única que teve ensino superior completo. E para fechar, né, eu deixei isso aqui por último, porque isso aqui é muito interessante, porque uma pergunta nossa era se o meio que eles viviam era formal ou informal, a atividade que eles exerciam era informal ou informal. O nosso julgamento era apenas entrevistar pessoas informais. Então, logicamente, a gente não foi uma pessoa formal e falava assim, você foi uma informal? Não. A gente ia para quem a gente julgava informal. Não, isso aí é informal, vou perguntar. E ele falou, não, eu sou formal, eu tenho CNPJ, eu sou MEI, eu pago imposto, entendeu? Então, a gente desmistificou essa forma que a gente olha, entendeu? 67% é informal, mas 30%, né, cerca de 1/3, né, se entrevistamos 9, 3 eram pessoas formais, ou seja, muitas pessoas dos quais a gente olha e acha que é informal, né, aquele cara que vende alguma coisa ali, tem uma lojinha ali, uma loja que é a sua casa, e fala assim, não, é trabalho informal, não, ele é legalizado, ele é MEI, ele paga CNPJ. Enfim, através dessas 6 análises, a gente conseguiu identificar muitas identidades nesse trabalho informal, né? Identidade cultural, identidade econômica, identidade social e também alguns benefícios. Agora o Douglas vai falar sobre algumas medidas que o governo pode tomar para poder melhorar o trabalho informal. Boa noite. Aproveitar tudo que foi falado.